Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio e a gente está aqui com a fera. Cris Fedrizzi, designer de vendas na Ensaio. Tudo Beleza? bem? Beleza. O tema de hoje é por que a inovação ela deve ser saudável. Eu já venho falando isso há algum tempo, a gente vem discutindo bastante aqui na Ensaio por que a inovação deve ser saudável. Mas antes, eu tenho uma coisa para falar, que é muito importante. Eu acho que eu nunca falei isso aqui num vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, se você assiste constantemente os vídeos, se inscreve no canal. Por quê? É importante te explicar o porquê disso. Porque quando você se inscreve, você começa a receber as notificações de que a gente está subindo vídeo, etc. E aí você não precisa mais esperar o LinkedIn te avisar. É só você... o YouTube te avisa, tem esse negócio do algoritmo, né? E ajuda a gente pra caramba quando alguém se inscreve no canal, curte, ativa sininho, etc. Então, por mais que eu acho que eu não preciso falar isso, eu preciso, né? Sim, porque às vezes a pessoa esquece. Boa. Então se inscreve aí no canal, você curte, enfim, vale a pena. A gente vai soltar bastante coisa nova também. E aí, por que a inovação deve ser saudável, Cris? Cara, deve ser saudável porque a gente está matando, né? As pessoas, o meio ambiente. Então, como que a gente consegue construir uma solução mais sustentável? E aí, sustentável para o longo prazo. Até um caso real, assim, de um cliente nosso, né? A gente estava fazendo um projeto lá e o pessoal que estava participando, se eu não me engano, era no suporte, né? E eles tinham um desafio muito grande de conseguir ter uma estrutura legal, que funciona bacana, que a gente consegue atender todos os tickets de uma forma mais ágil e tudo mais, mas que a gente acabou adicionando uma palavra, né? Que é saudável também. Além de ter um suporte eficiente e tudo mais, é ter um suporte que seja saudável. Por que saudável? Porque no longo prazo vale muito mais a pena, até nessa questão de retorno mesmo, porque aí a rotatividade dos colaboradores é menor, o prazer de quem está fazendo aquilo e o sucesso com que a pessoa vai realizar aquele trabalho é maior. Então, por uma série de motivações, né? O que você acha? Eu vejo que quando a gente começa a falar sobre isso, uma das grandes preocupações da pessoa que a gente conversa, um diretor, um founder, etc., é assim, tá, mas o quanto que eu vou ter que abrir mão do meu retorno, né, de investimento sobre isso? E a gente fala, não, cara, na verdade é o contrário. A gente falar sobre inovação saudável vai maximizar o teu retorno. E é muito interessante, Cris, porque, de novo, a gente cai naquela lógica de que ser saudável e ter lucro competem. Ou seja, você ser uma pessoa que é saudável, né, indo para o campo da vida pessoal. Você ser uma pessoa saudável fisicamente não compete de você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então, por que compete quando a gente fala de negócios, né? É porque as pessoas vendem muito, né? O sofrimento, aquilo que exige pressão. Eu não sei, eu acho que existe uma venda desse modelo como se fosse algo, um orgulho, assim. Então, por exemplo, um empreendedor que dorme 3 horas por dia, 4 horas por dia, se alimenta mal, por quê? Porque ele tem responsabilidade, porque ele está executando, sabe? Eu acho que existe esse tesão pelo sofrimento, pela pressão, sabe? Eu não sei se você sente isso. Sim, então, eu acho que a maturidade exige maturidade para criar soluções saudáveis, né? E se preocupar com o seu entorno, com as pessoas que estão executando aquilo. Então, acho que vai além disso, né? Enfim. Eu acho que é importante contextualizar o que significa saudável, porque a pessoa acha que é para bem-estar físico, né? Saudável, então uma inovação saudável, a gente olha para isso, por quê? Porque existe uma coisa que chama inovação predatória. Então, inovação predatória é algo que pode ou não gerar lucro, pode ou não gerar resultado, mas obrigatoriamente ela não causa um impacto positivo no ser humano e nem no ecossistema que ela está inserida. Então, por exemplo, uma inovação que, vem algo revolucionário, importante pra caramba, só que ela preda o ser humano, ou seja, aumenta os índices de ansiedade e depressão e aumenta os índices de rotatividade numa empresa por causa também disso, ou por alguma questão relacionada ao impacto negativo emocional ou racional na pessoa. Ou por impacto negativo no meio ambiente, isso é uma inovação predatória. Então, predatória por quê? Porque ela está matando, ela está predando alguma coisa. E isso o ser humano já virou bem especialista, né? Porque a gente já matou bastante mundo, a gente já mata muito mundo, a gente já mata muita gente, a gente já mata muita pessoa, sabendo ou não disso.
Então, existe essa inovação predatória e a gente precisa fazer um contraponto a isso. Tá, então se existe isso e isso está bem presente no nosso mundo, como que a gente começa a pensar numa solução mais saudável? Ou seja, que tem um impacto positivo no ser humano, emocional e racional, que tem um impacto positivo no seu ecossistema, tanto no ecossistema da empresa, quanto no ecossistema no meio ambiente, e que gere retorno financeiro. Então a gente precisa, no caso de empresas, né? Então a gente precisa equalizar esses três pontos para que, no mínimo, a gente consiga fazer com que o mundo sobreviva, né? Porque eu acho que a gente esqueceu que a gente já chegou num ponto, esqueceu não, talvez a gente não saiba, que a gente chegou num ponto em que a gente matou tanto o mundo que a gente está matando, inclusive, a capacidade dele se regenerar automaticamente, coisa que o mundo já sabe fazer há muito tempo, né? Então a gente meio que perdeu esse compasso, né, Cris? Eu acho que é isso, a gente. Tipo, uma pessoa que começa a trabalhar numa mega corporação e aí ela fala, ela perde o compasso, ela fala, ah não, a gente faz uma coisa boa e tal. Cara, assim, às vezes a empresa ela tá matando o mundo há muito tempo, né? Sim, e tem uma outra coisa também que é a gente entrou no ritmo das máquinas, né? Então, ao invés da gente usar as máquinas e tudo mais, a gente tá no ritmo das máquinas, assim. Sim. Então, quem mora em São Paulo, a gente é de São Paulo, né, aqui. Então, a gente vê isso no dia a dia, né? O quanto que, por exemplo, a alimentação, eu tô lendo aquele livro que você me recomendou, né, do movimento Devagar, que vai muito nessa linha do saudável também, mas é uma provocação, por exemplo, fast food. Tá, é uma solução, certo? Uhum. Uhum. Mas na minha visão é uma solução predatória, entendeu? Porque, beleza, resolve aquele problema ali de rapidez, né, de velocidade, mas como que isso afeta negativamente o mundo, as pessoas que se alimentam disso, e etc, né, sabe? Uhum. Sim. Eu não acho que existe uma solução saudável aí. Sim, não existe mesmo, não existe. Então, e existem algumas coisas que são óbvias, né, que eu acho que é importante a gente falar, né? Então, a partir do momento em que a gente entende o que é inovação saudável, a gente tem que passar a executar isso no nosso dia a dia. E aí a preocupação é, ah, tá, mas agora a gente vai começar a pensar no ser humano para criar inovação? Sim, né? Ah, agora a gente vai ter que pensar também no ecossistema quando a gente vai criar uma inovação? Sim, né? Ah, não, mas eu não quero pensar nisso. Então, beleza, cara, tudo bem. Assim, se você quer continuar matando o mundo, beleza, mas saiba disso. Saiba Sim. do teu impacto, né? E aí é muito importante a gente tirar a moralidade disso. Tipo, cara, se você sabe que você está ferrando o mundo e que você, às vezes, está até quebrando algumas leis ambientais, etc., o que está acontecendo muito hoje em dia, você sabe disso? Cara, beleza, assim, existem consequências, né? Só que se a gente sabe disso e mesmo assim a gente fica confortável, é muito estranho, né? Assim, me deixa muito inquieto pensar que, por exemplo, a gente está fazendo um projeto com o cliente e a gente não está pensando na saúde daquela solução. Então, e aí o louco, né, Cris? Porque quando a gente fala de inovação saudável, a gente está envolvendo o ser humano para aumentar o impacto positivo no ecossistema e para aumentar o teu retorno financeiro. Se a pessoa é mais feliz na tua empresa, com certeza ela vai produzir mais e com certeza ela vai trabalhar melhor. Cara, eu tô ficando chateado já, meio de verdade, puto, assim, de ter que falar disso. Sim, Porque é uma coisa tão básica. é Não básico. é? Tipo assim, sério, cara, tem que falar que tem que ter o foco no ser humano, que tem que ter o foco no que as coisas precisam ser saudáveis. Pra mim é igual você falar pra uma criança, sabe? Mas precisa ser falado, porque todo mundo fala, não, a gente empreende com foco pelas pessoas e tudo mais. Mas isso é só o que o cara fala. Na realidade, ele não usa, ele não pensa, ele não cria soluções pensando nisso, né? Então, enfim, é até um compartilhando, assim, é até uma a gente tem um saco muito grande para aguentar todas essas coisas e ter que ficar falando de coisas básicas, assim. Sim, Mas é necessário, né? Acho que o sim, simples precisa ser dito também. Então, total. mas enfim, é mais compartilhando mesmo. E eu acho que uma coisa importante que às vezes falta tá bom, legal, então eu quero caminhar nessa vertente de pensar numa inovação com impacto positivo. Como que eu faço isso? Boa, Acho que boa. essa é uma grande questão, né, Cris? Que é importante a gente, então, enfim, explicar sobre como usar o design para isso, porque o design ele te traz um como, ele te traz um mapa não tão rígido para você navegar nesse tipo de cenário, né, com esse tipo de impacto. E existem outras metodologias, né? E você pode, enfim, cara, o ágil, dependendo de como você usar, a filosofia ágil, alguns métodos, Scrum, Kanban, podem te ajudar a ganhar produtividade nisso, né? Então, acho que é um conjunto dessa obra que faz dar esse novo filho, vamos falar assim, né? Sim, mas eu acho que a pessoa que também que tá assistindo isso, ela já tá, né, nesse movimento também, então é por isso que ela tá
acompanhando aqui nosso Eu conteúdo. espero. E se não, tudo bem. Se não, tudo bem, exato. Né? Bem-vindo, exato. Mas continua assistindo, então, pra gente continuar dialogando sobre isso. Se tiver algum ponto também, comenta aí. A gente tá aberto, lógico, a adicionar nesse debate e tudo mais. Então, eu acho que é mais essa troca mesmo, essa ponte, né, de conversa. Sim. E eu acho que é importante isso, porque é um debate, né? É uma via que vai e volta. Porque, enfim, é um conceito que a gente está tateando, né? A gente está ainda definindo ele bem. E para isso, a gente decidiu fazer uma conversa aberta com qualquer pessoa que queira falar sobre isso. No próximo dia 18 agora de dezembro, às 19h30, aqui na Ensaio mesmo. Aqui na Ensaio, São Paulo. 2019, tá? 2019. Você vê esse vídeo em 2020, aparece alguém aqui no Ensaio. 2019. Então aqui na Ensaio, a gente fica na aclimação, a gente vai abrir a Ensaio para a gente bater esse papo. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente definiu, o que a gente entende como inovação saudável, e a gente vai fazer uma roda de conversa para realmente a gente trazer outros pontos de vista. Então você que trabalha com inovação, é designer, trabalha em outros laboratórios de inovação, não trabalha com inovação e quer se interar sobre isso, cara, você que é uma pessoa interessada, você pode estar presente aqui. A gente vai deixar um link para inscrição aqui no comentário, vocês perceberam, mas o ensaio não é grande. Então a gente tem um número máximo de lotação que a gente pode ter aqui, acho que a gente tem mais ainda alguns ingressos. Então, se inscreve aí se você quiser, e se você não quiser, tudo bem, só assiste os vídeos, tá tudo certo. Tá tudo bem. Beleza? Fechou? É isso aí. Depois dá um feedback aí pra gente, o que você acha disso, né? Enfim, pra gente trocar também. Sim. Fechou? Valeu, galera. Abraço. Abraço, tchau.